Leitura do livro do Apocalipse de São João. Disseram a mim, João, essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser fazer-lhe mal, um fogo sairá da boca delas e devorará seus inimigos. Sim, se alguém quiser fazer-lhes mal, é assim que vai morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, de modo que não caia chuva alguma enquanto durar a sua missão profética. Elas têm também o poder de transformar as águas em sangue. E quantas vezes elas quiserem, podem ferir a terra com todo tipo de praga. Quando elas terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai combater contra elas, vai vencê-las e matá-las. E os cadáveres das duas testemunhas vão ficar expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, e na qual foi crucificado também o Senhor delas. Gente de todos os povos, raças, línguas e nações verão seus cadáveres durante 3 dias e meio e não deixarão que os corpos sejam sepultados. Os habitantes da terra farão festa pela morte das testemunhas. Felicitar-se-ão e trocarão presentes, pois estes 2 profetas estavam incomodando os habitantes da terra. Depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus, penetrou nos 2 profetas e eles ficaram de pé. Todos aqueles que os contemplavam ficaram com muito medo. Ouvi então uma voz forte vinda do céu e chamando os 2. Subi para aqui. Eles subiram ao céu na nuvem, enquanto os inimigos ficaram olhando. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, ao mergulharmos nas leituras de hoje, somos confrontados com visões de esperança
poder e a promessa da vida eterna. Tanto o Apocalipse quanto o Evangelho nos chamam a refletir sobre a realidade que transcende esta vida terrena. Essas passagens nos convidam a uma jornada de fé, nos desafiando a viver não apenas com os olhos fixos no presente, mas com o coração ancorado na eternidade. Imagine-se em uma noite estrelada, olhando para o céu. As estrelas parecem fixas, eternas, mas sabemos que elas também têm um ciclo de vida. Algumas brilham intensamente por milhões de anos antes de desaparecerem. Assim também é a vida humana, breve e, ao mesmo tempo, parte de algo infinitamente maior. O que fazemos aqui importa, mas nossa verdadeira meta está além deste horizonte terreno. Na primeira leitura, do Apocalipse, somos apresentados a uma visão enigmática: as duas testemunhas. Elas representam a fidelidade de Deus em meio à perseguição e ao sofrimento. Estão revestidas de poder, descritas como 2 oliveiras e 2 candelabros. Essas imagens remetem ao Antigo Testamento, especificamente ao profeta Zacarias, ZC 4,2:14, e simbolizam aqueles que permanecem firmes como luzes no mundo, nutridos pelo Espírito Santo, mesmo em tempos de trevas. As testemunhas enfrentam oposição feroz e são mortas pela besta que sobe do abismo. Mas, em um momento glorioso, Deus as ressuscita e as leva ao céu em triunfo. Essa passagem é um lembrete claro de que o sofrimento não tem a última palavra. O mal pode parecer triunfar momentaneamente, mas a vitória final pertence a Deus e aos seus fiéis. Pensemos em uma semente plantada no chão. Ela precisa morrer para que uma nova planta surja. Assim também acontece conosco. Muitas vezes, enfrentamos mortes simbólicas em nossa vida, fracassos, perdas e desafios. No entanto, essas experiências são oportunidades para ressurgirmos mais fortes, pela graça de Deus, como testemunhas vivas do seu poder. No Evangelho de Lucas, encontramos Jesus debatendo com os saduceus, um grupo que não acreditava na ressurreição. Eles apresentam uma questão complexa, baseada na lei do levirato, para tentar desacreditá-lo. Perguntam sobre uma mulher que teve vários maridos: de quem será ela na ressurreição? Jesus, com sabedoria divina, responde que a vida após a ressurreição é diferente da vida terrena. Ele explica que no reino dos céus não haverá casamento como conhecemos, porque seremos como anjos, vivendo plenamente na presença de Deus. Sua resposta desafia a visão limitada dos saduceus e abre nossos olhos para a realidade transformadora da vida eterna. A mensagem de Jesus nos ensina que muitas vezes tentamos entender as coisas de Deus com categorias humanas. É como tentar medir o oceano com um copo. Deus nos chama a expandir nossa visão, a confiar que a eternidade será infinitamente maior e mais maravilhosa do que podemos imaginar. Para ilustrar isso, pensemos em uma criança tentando imaginar a vida adulta. Ela pode compreender apenas fragmentos: trabalho, responsabilidades, liberdade. Mas o que ela não consegue captar é a profundidade da experiência adulta, as alegrias, os desafios e as conexões. Assim também somos nós em relação à vida eterna. Sabemos apenas fragmentos, mas confiamos que será uma realidade gloriosa. As leituras de hoje também nos convidam a refletir sobre o poder da ressurreição e seu impacto em nossas vidas agora. Jesus nos lembra que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Isso significa que a ressurreição não é apenas um evento futuro, é uma força que já está operando em nós. Cada vez que escolhemos o bem sobre o mal, a esperança sobre o desespero, o perdão sobre o rancor, experimentamos um vislumbre da ressurreição. Voltemos à imagem das 2 testemunhas. Elas representam cada um de nós, chamados a ser luzes no mundo, mesmo em meio à oposição. Talvez não enfrentemos perseguição direta, mas certamente enfrentamos momentos em que nossa fé é desafiada. Pode ser no ambiente de trabalho, em discussões familiares ou até mesmo nas lutas internas contra o pecado. Como podemos ser essas testemunhas fiéis? Primeiro, precisamos nos alimentar do Espírito Santo,
como as oliveiras que fornecem o óleo para o candelabro. Isso significa uma vida de oração, sacramentos e meditação na palavra de Deus. Somente com essa força podemos brilhar em meio às trevas. Segundo, devemos lembrar que nossa luz não vem de nós mesmos, mas de Deus. Pensemos na lua. Ela não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. Assim também, nossa missão é refletir a luz de Cristo para o mundo. Quando enfrentarmos dificuldades, lembremo-nos de que não estamos sozinhos. Assim como Deus ressuscitou as testemunhas do Apocalipse, Ele também nos sustenta em nossas batalhas diárias. Por fim, somos chamados a viver com os olhos na eternidade. Isso não significa ignorar nossas responsabilidades terrenas, mas viver com a certeza de que nossas escolhas aqui têm um impacto eterno. Pensemos em um escultor trabalhando em uma peça de mármore. Cada golpe, por mais pequeno que seja, contribui para a obra final. Assim também, cada ato de amor, cada palavra de bondade e cada momento de oração moldam nosso destino eterno. Convido vocês agora a um momento de reflexão. Fechemos os olhos e perguntemos a nós mesmos: como estou vivendo minha vida à luz da ressurreição? Estou sendo uma testemunha fiel, mesmo nas adversidades? Estou permitindo que a esperança da vida eterna molde minhas escolhas diárias? Senhor, pedimos a Tua ajuda para sermos fiéis testemunhas do Teu amor. Dá-nos coragem para enfrentar as trevas deste mundo com a luz da Tua graça. Ensina-nos a viver com os olhos fixos na eternidade, confiando em Tua promessa de ressurreição e vida plena. Que possamos ser sinais vivos do Teu poder transformador. Amém. Meus irmãos e irmãs, ao deixarmos este momento de meditação, lembremo-nos de que somos chamados a ser luzes no mundo, sinais de esperança e testemunhas do poder da ressurreição. Vivamos com alegria e coragem, confiando que o Deus de vivos nos acompanhe em cada passo. Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos vocês. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.